E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do sexto ano. Sexto ano. Então, na aula passada, a gente aprendeu sobre as histórias em quadrinhos. Nós vimos alguns elementos das histórias em quadrinhos. Vimos que a história em quadrinho ela precisa ter onomatopeias, ela vai ter linguagem verbal, não verbal, ela vai ter enredo, começo, meio e fim. Nós vamos ter uma série de situações onde a gente vai chegar a alguns momentos da história em quadrinho. Isso é importante para a gente. Por quê? Para que a gente consiga ter um entendimento pleno sobre o que está acontecendo ali. A onomatopeia, gente, ela faz parte da interpretação de língua portuguesa. Ela se faz presente em quase tudo que a gente faz. Então, desde o momento em que você abre uma porta, essa porta bateu, ela vai fazer um som. Quando você está andando, né, faz toque, toque, toque. Né, você já deve ter visto alguém, né, uma mulher andando com o salto alto. Digo uma mulher porque geralmente é quando mais faz aquele som, né? Ela está andando com o salto alto, faz aquele toque, toque, toque. Né? O ronronar do gatinho, né, que faz aquele grrr, aquilo ali vai ser tudo representado. Um som do carro, né? Ele faz aquele vrum, né? Se ele passa rápido, ele faz zoom. São maneiras da gente entender. E é tão implícito isso na gente que a gente já consegue ver isso muito fácil, certo? Ó, isso aqui também teria uma representação. Podia colocar um tá, porque tem essa esfregar do dedo. Então a onomatopeia ela está intimamente ligada. Como que ela está intimamente ligada? Pensa você quando você era criança. Você se comunicava por meio de onomatopeias. Então você nasceu, você está lá, um lindo neném, lindo, maravilhoso, né? Todo mundo te ama. Aí você foi lá e sujou sua fralda. Aí aquilo está te incomodando, você foi lá e você começou a chorar. Aquela onomatopeia que é a sua fala, ela está passando, aquela é a sua linguagem, ela está passando uma informação, né? Aquilo ali está sendo a sua comunicação, é um som. Esse som é a sua comunicação. Aquilo lá vai fazer com que o adulto, né, chegue até você, olha, ó, tem alguma coisa errada com essa criança. O que será que é? Será que ela está com fome? Será que ela precisa ser trocada? Será que ela está com dor? A partir disso que a gente vai entender como as coisas estão funcionando, a partir dos sons. As onomatopeias, elas representam os sons e a gente começa a ter algumas percepções. Você quer ver isso? Você já deve ter tomado banho sozinho na sua casa. Você sabe que você está sozinho em casa, você foi tomar um banho. Sei lá, a porta deu um estralo, ou você parece que tem alguém em casa, você... Eita, tem alguém aqui em casa e só tô eu aqui agora tomando banho. Aí você sai e não era ninguém. Mas ainda assim, aquele som te passou uma informação. Então, vamos lá. Alguns sons que são característicos, né, que a gente tem. Quando eu era moleque, eu lembro de ter um PlayStation 1. Né, o primeiro, eu tinha um pequenininho, já não era nem a versão grande, eu tive um pequenininho. Mas ainda assim, ele tinha a tela inicial do PlayStation 1. Eu lembro daquele barulhinho. Se eu só estiver quieto e eu escutar aquele som, eu reconheço ele. Do PlayStation 2, a mesma coisa. O PlayStation 3, no começo, ele tinha como se fosse uma orquestra se preparando. Depois, com algumas atualizações, eles tiraram. Mas ainda assim, a gente consegue ter essa lembrança. Então, os sons sempre vão trazer a lembrança de alguma coisa, que é o que o professor fala para vocês do conhecimento de mundo. É o conhecimento de mundo que vai nos dar as informações do que nós precisamos, certo? Então vamos lá. Onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas, ou palavras que imitam sons naturais que sejam de objetos, de pessoa ou de animais. Olha que top aqui, pessoal. Fonemas. Fonema vocês já sabem o que são. Fonemas são o som das coisas. Então, palavrinha fonema já era. Isso aqui vocês já conhecem. Já sabem bem. Que eles representam os sons naturais. Pode ser o som do vento, pode ser o som da chuva. Que eles sejam os sons do objeto. Ó, o professor tem aqui, né, um passador de slides. Vou bater ele na mesa.
ele fez um barulhinho, posso representar ele. Né? De pessoas ou de animais. De pessoas, né, pode ser tanto a minha fala quanto um grito, né? Ah, tô gritando, né? Uma palma. E de animais vai ser o quê? Vai ser o miado de um gato, o latido de um cachorro, né, o coachar de um sapo. Tudo isso a gente pode representar a partir das onomatopeias. Porque ela é uma figura de linguagem. O que é uma figura de linguagem? É um instrumento que a gente vai usar para se referir a alguns sons. Aqui eles vão representar os sons, os fonemas dos objetos, certo? Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, movido pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Por que ele aumenta a expressividade? Lembra do quadrinho da Turma da Mônica que o professor analisou na aula passada? Aquele quadrinho da Turma da Mônica, ele tinha várias expressões. Tinha o Cebolinha assustado porque ele não conseguia fugir. Aí depois tinha a Mônica tonta. Então, a partir daquelas onomatopeias, né? A partir daquele barulhinho que ele fez dele freando, que ele deslizou, né? A partir daquele barulho da Mônica quando ela bateu, né? Aquilo ali traz expressão, traz um entendimento. A gente sabe como é que é. Então, por exemplo, uma batida de porta. A gente escutou uma batida de uma porta. Então, você está em casa tranquilo, né? As portas estão abertas, vai começar a chover e bam, né? A porta dá aquela batida. Né? Aquele bam, né? Você vai ficar assustado. Teria, né? Aquela onomatopeia já iria trabalhar em você. Né? Se você dá um grito, então você faz o né? Esse ele traz uma ideia do susto que você tomou com aquilo. Então, essa expressividade de discurso, né, ele vai trazer por quê? Porque a gente não tem imagem. É diferente de você estar vendo um filme e alguém bater na parede e fazer aquele som de que bateu na parede e caiu, né? É diferente, você consegue entender aquilo. Agora, no quadrinho, você está lendo, a pessoa bateu e caiu, você fica, tá, mas isso aqui não está fazendo sentido, eu não estou conseguindo compreender qual é a informação que está querendo ser passada aqui. Isso torna as coisas mais complicadas para a gente, beleza? Então, vamos lá? O exemplo de onomatopeia nos quadrinhos também é muito empregado nos textos enviados pela internet. São exemplos fonemas que expressam o som do riso. Ha, kkk, rs. Então, vocês aí, enquanto usuários de redes sociais, não todos, mas tem uns que eu sei que, né, devem ter bastante, né, utilização, né? Isso aqui é uma maneira de se comunicar. Né? Ninguém ri aqui, ó. Ha. Você ri desse jeito? Ha. Você ri kkkkkkkkk. Ou você fica risos. Não. Mas a gente sabe que isso daqui é uma maneira de representar as risadas. Lógico, tem gente que vai representar de um jeito. Vai colocar em caixa alta, que a pessoa está gargalhando muito. Né? Vai colocar o ruê. Então, as onomatopeias, elas vão estar presentes em linguagem de internet. Aonde que a gente tem uma linguagem de internet que usa isso bastante? Gente, vocês se comunicam, né, através de meme. O meme, ele muitas vezes ele é feito de onomatopeias. A maneira com que as coisas acontecem. Então, vocês devem lembrar que algum tempo atrás teve aquele meme do Bambam, né? Que ele fazia brrr. Esse brrr que ele fazia é uma onomatopeia. As pessoas já escutam aquilo, eles já acham aquilo engraçado. Já sabem a frase que vinha depois. Né? O termo onomatopeia, né, é formado pelos vocábulos onoma, né, que é nome, e poem, que é fazer. Né? Criar ou fazer um nome, criar ou fazer um som. Nunca esquecer que nós estamos fazendo a representação dos sons aqui. Beleza, pessoal? Né? Então, alguns exemplos que nós vamos ter, né? O ratimbum, né? O ratimbum, som de instrumentos musicais, né? Então, o a caixa de guerra, né? O tim, o prato, o bum, o bumbo. Então, veja, ratimbum são sons, né? O tic-tac, som do relógio, né? Tic-tac, 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 é o som do relógio.
tic-toc, né? Som de bater, toque-toque, som de bater na porta. Né? Sniff, sniff, triste ou chorando, buá, ruído de choro, atim, uhu, ai, coffee, coffee, né? Né? A nojo, né? Nhaque, o ruído da mordida, nhaque, né? Af, som que expressa tédio ou raiva, né? Af, né? O som de raiva, o som de quem está dormindo, o Z, né? Aquele, é o som da respiração, né? O smack, que é o som do beijo, né? O blém blém, né? A batida de sinos, e o trim trim, que vai ser o som do telefone. Então vamos lá, gente. Olha lá, o relógio de Vinícius de Moraes. Veja que o poema, ele não tem som, mas a gente precisa ter a sonoridade. O poema, ele sempre vai ter uma sonoridade. Lembra da aula de poema que a gente fez na primeira semana? A gente volta com ela aqui agora, ó. Então vamos lá, o professor vai ler para vocês, ó. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa hora. Chega logo, tic-tac. Tá certo? Não. Por quê? Porque esse poema ele foi feito para fazer no som do tic-tac, tic-tac, na batida dos segundos, certo? Então olha lá. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora, passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, esse poema ele tem uma onomatopeia nele. E a partir do som do relógio, a partir da batida do ponteiro, a gente dá o ritmo, dá a sonoridade a esse poema. Beleza? Então, percebemos que o autor utiliza da palavra específica para representar o som do relógio, tic-tac. Esse recurso estilístico é uma figura de linguagem chamada de onomatopeia e podemos defini-la das seguintes maneiras, pessoal. Então, o que a gente precisa lembrar? A onomatopeia, ela vai dar o som de algo e a gente pode usar isso ao nosso favor. Ele pegou o som do relógio, transferiu para o som do poema e deu uma continuidade ali. Então, olha lá, ó. A única alternativa que possui uma onomatopeia é o pé da mesa quebrou, o rei do futebol é brasileiro, quase morri de susto, às 5 da manhã o galo cantou cocoricó. Faz aí, qual que é a certa? Chega a ser até fácil demais, né, gente? Então, esse cocoricó, né, ele está representando o som que o galo faz quando ele canta. Então, né, às 5 da manhã, o galo cantou cocoricó, certo? Então, assinale a alternativa que melhor define a figura sonora conhecida como onomatopeia. Pausa aí, tenta fazer, vai. Fechou, pessoal? Então, olha lá, ó. Então, que melhor define é o recurso que se utiliza na repetição de sons consonantais para criar um efeito sensorial. É o recurso que se utiliza da repetição de sons vocálicos para criar um efeito de sentido. É o recurso que se utiliza de uma palavra especial para representar um som específico. É o recurso que se utiliza das palavras que possuem o som e escrita semelhantes, mas significados diferentes. Gente, é o recurso que se utiliza da palavra especial para representar um som específico. Belezinha? E, né? O fragmento transcrito possui um exemplo de onomatopeia é mesmo, respondeu ele pêndium, mas tudo durou pouco porque um certo escritor amigo meu telefonou, clique, fiz eu do outro lado. E como você fica aí dando risadas? Bobagem. Como você se vê, como logo se veria? Pausa aí, tenta fazer esse. Opa, beleza então, pessoal? Qual que vai ser? Vai ser a letra C, ó. Clique. Fiz eu do outro lado, ó. Clique. Você clicou em alguma coisa, fez um barulho do outro lado. Então, vamos a outra aqui, né? A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. Era tudo silêncio na sala de costureira, não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano.
No trecho acima estão presentes as seguintes figuras de linguagem, né? Sinédoque, onomatopeia, perífrase, metonímia, prosopopeia, onomatopeia, pleonasmo e hipérbole. Essa é mais dificinho, tenta fazer aí. Vamos lá então? Então vai ser uma prosopopeia e uma onomatopeia. Aonde que está a minha onomatopeia? Está no plique, plique, plique. E a onomatopeia vai estar, né, a agulha vendo que ela não dava resposta, cansou-se também e foi andando. Né, o silêncio da sala, tudo. Beleza? Então, né, agora, pessoal, vocês já estão prontos para fazer os exercícios, né, do livro 2, exercícios de 7 a 14, na página 24 e 25. O que a gente não pode esquecer, pessoal? A gente não pode esquecer das características presentes na onomatopeia, certo? Ela vai representar o som das coisas. Por quê? Porque ela vai trazer elemento dessas coisas para dentro do texto, vai trazer emoção. Isso vai fazer com que tudo fique mais rico. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.